tarde, amados. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Queremos dar início à celebração deste pacto firmado através da aliança, aliança esta que conhecemos por aquilo que Deus fez conosco, e convidamos a presença vital do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, para estar neste lugar para nos amparar, para nos guardar e guardar a todos que estão aqui também, livres de toda pessimismo, de tudo aquilo que são influências malignas que o inimigo intenta contra nós, mas que Deus te guarde e te abençoe. Amém? Nós vamos orar nesse instante e declarar que a vitória do Senhor começa estabelecida sobre a vida de vocês, que a presença de Deus seja aquele cordão dos 3 elos que não se quebra tão facilmente. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Deus, por este momento tão sublime e tão especial. A honra que o Senhor nos concede, Pai, Senhor, em ter o meu filho, meu Senhor, diante do Senhor, diante da sua esposa, diante dos amigos, familiares, testemunhas, Pai, que na verdade relatam e estão aqui para juntos declararmos no mundo espiritual que ele se aliança hoje com a vida da Edna. E nós queremos te louvar por isso, declarando que tu és Senhor das nossas vidas e que o teu Espírito Santo reinará em nosso meio e o teu Espírito Santo nos dirigirá toda a verdade aqui. É no nome de Jesus que nós declaramos estas bênçãos hoje e sempre. Amém. Amém. Eu vou apresentar já a vida dos pastores que vão ministrar a palavra, mas eu só quero te dizer uma coisa. O livro de João, capítulo 2, versículo 5, do versículo 1 em diante, nós temos uma passagem muito conhecida de Jesus quando ele foi convidado, ele e a sua mãe, para estar numa festa de casamento. E é interessante que antes mesmo do meio daquela festa, o vinho, que é a alegria, o simbolismo da alegria, havia acabado, né? E aquela mãe, conhecedora do filho que ela tinha, ela chega para ele e fala assim: olha, o vinho acabou, né? E ele fala: mas o que é que eu tenho aqui contigo? Né? E ela vai para os mestres, ela vai para os serventes e fala: olha, eu quero te dizer uma coisa, fazei tudo o que ele vos mandar. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: ela sabia quem era o filho. Ela com certeza já tinha experimentado alguns milagres dentro da sua casa, porque seu marido já havia morrido. E aquele menino com certeza já tinha feito algumas coisas, e que ela poderia ter visto, e que ela tinha visto o milagre, e ela sabia do que ela estava falando, e do que ela estava fazendo. Foi no momento em que ela o lançou, ela agora era a sacerdotisa do seu lar. O seu pai estava no céu, o seu pai terreno tinha ido embora. E ele fala para aqueles homens: olha, enchei essas talhas. E a palavra fala que essas talhas tinham de 80 a 120 litros cada um. E enchei de água. E ele não fala o que vai acontecer, ele fala: mas depois você leva para o mestre Sala, para que ele prove. Então eu quero te dizer uma coisa, Joy e Edna: quando nós entramos para este relacionamento, você nunca foi esposa, Edna, e você nunca foi esposo, Joy. Nós não nascemos sendo esposo ou sendo esposa. Nós aprendemos, nós convivemos, e tudo isso se estabelece quando nós estamos firmados na aliança verdadeira e vital de Cristo. Agora nós entramos por uma situação que nós não conhecemos às vezes o sabor, nós não sabemos como é que vai ser as coisas. A única coisa que aqueles homens tinham, talvez uma coisa meio que vaga na sua mente, encher de água e levar para o mestre Sala. O mestre Sala sabe o que é água, mas no momento em que eles obedeceram, eles sabiam, e eles viram o mestre Sala declarar: olha, todos deixam o melhor, o vinho o pior vinho para o final, e você agora, depois que a festa está andando, você vai dar o melhor vinho, porque quando ele entra, ele vai dar o melhor.
Então nós convidamos Ele para dar o melhor para vocês nesta noite. Amém? Nós vamos receber a ministração desta tarde para este matrimônio, a vida dos pastores, que foram pastores da Edna até o ano passado, quando ela veio para cá, pastor Júlio, pastora Madelon. Eles nos darão esta honra, e eu sei que o Espírito Santo de Deus já está nesse lugar e honrará as nossas vidas com a sua palavra, e é o pontapé inicial para a vida de vocês. Amém? Que Deus os abençoe. Vocês podem sentar-se. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia é um dia muito especial, né, Jonathan? Jonathan ou Joey? Eu estou acostumado com Joey. E Edna. Um dia muito especial que o Senhor fez para vocês dois, para todos nós aqui também, né? Um dia que vai marcar a história de vocês. Mas essa história não começou em vocês. Essa história começou num momento de muito amor de Deus, que está em João 3,16. Não chora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse ato de amor fez com que nós todos fôssemos alcançados. Nós estamos aqui graças a esse momento maravilhoso que o Senhor criou, um momento profundo de amor que atingiu a todos nós. E vocês dois, há um tempo atrás, quando vocês reconheceram o Senhor Jesus como o único Salvador, o Senhor da vida de vocês, esse amor alcançou vocês. E o que eu quero declarar é que esse amor é um amor que vocês estão vivendo agora, já estão vivendo há algum tempo, e ele é um amor eterno. Ele não para, ele dura para sempre. E esse amor, essa eternidade, eu quero para vocês profetizar que vocês possam viver ainda muitos anos, que vocês aprendam a cada vez mais conhecer que amor é esse, entrar nele, para que você possa entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus na vida de vocês, assim como conhecer também o amor de Jesus, que excede todo entendimento. Amém? A palavra do Senhor em 1 João 4,19 fala assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Tem aqui uma ordem: Ele nos amou primeiro. Interessante isso, querido, porque Ele escolheu primeiro você, todos nós primeiro, para depois nós nos apaixonar por Ele. Eu sei que há 2 anos atrás, na escola do clamor, 2 pessoas, os olhares se cruzaram, aí começou umas faíscas, E eu creio que o amor de vocês foi assim, já numa troca de olhares, algo começou ali. Mas tem situações que é diferente. Um desperta primeiro o interesse, começa a se apaixonar, aí fala para aqueles mais próximos: encontrei a mulher da minha vida, e eu não sei o que fazer, mas ela não olha para mim, e eu tenho que fazer alguma coisa para conquistá-la, para que ela possa começar a olhar para mim com outros olhos. E aí começa aquele relacionamento, até que o outro também se apaixona. Assim foi Deus com a gente. Ele começa a nos atrair, Ele nos incentiva, Ele está ali do lado, Ele sonha com um momento como esse aqui. E eu creio que Ele está muito feliz, porque o sonho dele está se realizando na vida de vocês. Sabe, a saúde de vocês, tudo aquilo que vocês, pensaram, saúde, provisão, Ele estava guardando tudo. Por mais que às vezes nesse caminho a gente comece a olhar para o lado, olhar para lá, tudo, mas Ele não perde o foco. Os sonhos dele vai se realizar na vida de vocês, e está se realizando. Entendam isso.
Não esqueçam nunca isso, que vocês estão aqui porque Ele primeiro quis. Vocês são um ato de amor de Deus. Eu não falei para você não chorar? Ah, Jesus. E João 15:9 fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor, assim Ele quer só isso de vocês, que vocês permaneçam, que vocês tomem essa decisão de permanecer no amor dEle. Permanecer no amor de Deus é continuar nos caminhos dEle, dentro do reino dEle, dentro da palavra dEle, dentro dos princípios dEle. Ter essa preocupação, você trazer isso para dentro da vida de vocês, não só na relação, mas na área profissional, no ministério de vocês. Deus ainda tem muitas coisas para fazer através da vida de vocês. Vocês estão começando uma caminhada nova daqui para frente, uma nova etapa na vida de vocês. E Ele tem ainda outros sonhos para se realizar. Mas isso é importante que vocês entendam isso. O permanecer. O permanecer, às vezes quer dizer que de repente vão ter que sentar e dividir para comer o sapo. Mas quando nós permanecemos na palavra de Deus, no reino de Deus, deixando o amor dele entrar nas nossas vidas, o sapo não fica tão ruim de comer. Dá para comer. É importante isso, as coisas ficam mais fáceis. Um chá de carquejo é horrível, mas faz bem. Mas com Deus o chá de carquejo fica bom, ele desce melhor. Então que vocês tenham, sabedoria no Senhor. E essa sabedoria é Ele que vai dar para vocês. Por isso é importante, amados, permaneça na presença deles. Amém? E nós estamos nessa noite aqui para selar essa união de vocês, mas antes nós queremos fazer algumas perguntas, né? Joy, Jonathan e Edna, vocês confirmam, renovam as alianças que vocês fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo, quando aceitaram Ele como seu Salvador? Amém. Vocês amam de todo o coração, toda a tua força e todo o seu ser nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês prometem amá-lo, continuar amando nos caminhos dele? Vocês prometem ensinar o filho de vocês nos caminhos do Senhor, apresentar para ele esse Deus maravilhoso, esse amor que excede todo entendimento? Amém. Vamos orar, Senhor. Estendo as suas mãos, abençoando eles. Senhor, ó Deus, na tua presença, na presença dos homens que aqui estão, dos anjos, Pai, nós abençoamos, Senhor, o Jonathan e a Edna, Senhor, e nós declaramos como igreja do Senhor, que o amor de Jesus Cristo, o amor que excede todo entendimento, nunca será roubado deles. E nós declaramos, Senhor, que Tu és a terceira dobra dessa relação, Senhor. Tu és, Senhor, a terceira dobra desse cordão que não se parte facilmente. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome e nos alegramos, Senhor, pela atitude dos Teus filhos, que enalteceram o Teu nome, glorificaram o Teu nome, nesse momento tão sublime da vida deles. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, graça e paz, boa noite a todos. Já que fizemos a terceira dobra, precisamos a primeira e a segunda, né? E, gente, é muito emocionante. Eu quero compartilhar com vocês, né, dessa emoção de ver
Ele falou para não chore, então eu não vou falar de algumas coisas, mas eu imagino os pais aqui presentes, né? É muito emocionante ver um filho se casando, missão cumprida, e como pais espirituais, né? Passa também pela nossa cabeça um filme, desde o primeiro dia que a Edna foi lá naquele retiro de carnaval, né? E várias etapas na vida dela que nós acompanhamos, o desabrochar, o crescimento. E é uma honra fazermos parte desse momento tão precioso, né? Você não sabe o quanto você nos honrou e o quanto nós estamos felizes de estarmos aqui, de sermos testemunha desse momento, de ver que o fruto vingou, o fruto, sabe, tá aí, o fruto permanece, se Deus quiser, até a volta do Senhor Jesus. Amém? E brevemente eu gostaria de compartilhar uma passagem, né, que fala muito ao meu coração, principalmente essa ocasião propícia, né, que fica lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 10, fala assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Amém? Poderia deixar e até o louvor que você entrou, né? Tudo aponta para essa passagem. E esse livro é um livro muito especial que inspirou e ainda inspira gerações de apaixonados, né? Porque ele é um livro histórico que fala do relacionamento, do amor, né? Do rei Salomão pela Sulamita. E também é um livro profético que aponta para o amor, né? O enlace de Jesus e a sua noiva, a igreja do Senhor, né? E tem algumas chaves aqui, né? 3 chaves aqui que eu gostaria de estar trazendo para o conhecimento de vocês. O primeiro é que o tempo de cantar chegou. Amém? O tempo de cantar chegou. Passou o inverno, a chuva, né? Aqueles que são mais íntimos sabem a preocupação da família, dos noivos, a festa toda preparada, e a chuva poderia estragar todo esse momento. Mas Deus, tão especial, o amor de Deus na vida de vocês, eu vejo isso, né? Que a chuva, a temperatura mudou, né? Deus é tremendo. E eu sei que vocês passaram para chegar até aqui, como meu marido falou, foram 2 anos, né? Nesses 2 anos vocês experimentaram muitas estações, vocês experimentaram ventos, vocês experimentaram o inverno, né? Que gela um pouco, às vezes, as nossas emoções, né? Mas o tempo de cantar é esse, é agora, chegou a hora, né? E nós estamos aqui porque nos alegramos com vocês, né? E queremos declarar que esse é o tempo favorável na vida de vocês, para que o sonho de Deus se concretize, que vocês vivam de fato, de verdade, aquilo que está no coração do Pai, sabe? Que nós chamamos a existência no casamento, na vida conjugal de vocês. A segunda parte é quando o convite do amado, a sua noiva, quando ele fala, né? Ele pede,
Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto da ladeira, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Isso aqui tem uma ferramenta poderosa que aponta para o diálogo entre um homem e uma mulher que se amam. Tudo começa no diálogo e tudo pode terminar no diálogo. Todas as confusões, todas as distorções pode ser resolvido no diálogo. Então, que vocês possam saber usar essa ferramenta, sabe? De uma forma intencional. O livro de Provérbios mostra isso, né? Da sabedoria que há nas palavras, sabe? Que o amor de vocês seja expressado através das palavras, que vocês invistam nisso, que isso traga encorajamento, que traga, sabe, confiança um ao outro, que vocês possam, sabe, enaltecer as qualidades, né? Que vocês possam se expressar e saber que foram entendidos, né? Que as palavras de vocês sejam assim, temperadas com sal, que todos acham graça, que todos, sabe, admirem a forma como vocês se tratam. Amém? E por último, né, as raposinhas, não posso deixar, né, se o texto fala, né, que toda essa alegria pode ser roubada, né? O pastor Samir começou tão bem falando do vinho que tinha terminado, representando a alegria, a presença do Espírito Santo, né? E em Cantares mostra isso, né? Que a primavera, ela produz uma explosão de frutos, mas com os frutos vêm também os predadores. Assim é na nossa vida, amados. Algumas vitórias, algumas conquistas vêm acompanhadas de lutas. E Deus permite que isso aconteça, porque Ele espera que haja crescimento em nós, mudança em nós. Mudou uma estação, vocês saíram da fase do estado civil de solteiro, onde vocês enfrentaram lutas como solteiros, e agora vocês entram numa nova etapa, sobem um novo degrau de casado, e não é só uma mudança do estado civil. O que Deus espera do Joey e da Edna é uma mudança de pensamento, metanoia, que vocês tenham essa maturidade, e juntos sim, vocês vão poder resolver, apanhar as raposinhas, enfrentar juntos os problemas que precisam ser enfrentados, apanhados, solucionados em Deus. Vocês têm total condições de serem, e são mais do que vencedores, amém? E por último, queridos, né, um detalhe, né, uma dica tão preciosa que eu carrego aqui na minha aliança, tá gravado aqui na dele também, viu? Ani Dodi Vedodi Li, que em hebraico significa: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu queria que vocês dois olhassem um para o outro agora, e essa frase, ela ecoa, ela tem uma profundidade, porque ela fala de pertencimento. Ela fala que, olha, o que é meu é teu, o que é teu é meu, sabe? Agora nós mudamos de fase, né? Agora nós deixamos de ser, sabe, duas pessoas e passamos a ser uma só carne, onde o meu prazer vai ser te fazer feliz, Joey, e o teu prazer vai ser me fazer feliz. Então eu gostaria que vocês, né, diante dessa convicção do que representam, que vocês pudessem falar um para o outro: Edna, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Joey, agora é a sua vez. Amém. Senhor, nós abençoamos esse casal, Senhor. Muito obrigada, Deus. Nós percebemos a Tua presença gloriosa nesse dia, Senhor, nesse marco, Senhor, que se inicia nessa data, 15 de maio de 2021. Senhor, o mundo chora, Senhor, e nós aqui nos alegramos, porque hoje é dia de festa,
O tempo de cantar chegou na vida desse casal, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque nós, pelos olhos da fé, nós vemos, Senhor, mudança de atitude, metanoia, crescimento, amadurecimento. Eis aí o casal amado do Senhor. Pai, que todos possam olhar, Senhor, para a vida desse casal e glorificar o Pai pelas suas obras, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelos seus filhos, pelo conduzir da vida a dois. Assim nós oramos, abençoamos como os pais, Senhor, e declaramos que o Senhor reina na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastora. Obrigado, pastores. Nós vamos receber as alianças. Antes que recebamos as alianças diante da palavra do Senhor, a autoridade que o Senhor nos concede, né? Este casamento religioso, ele tem o caráter civil também. Então, antes de mais nada, eu quero que nós possamos assinar estes documentos, para que após isso recebamos as alianças, né? E façamos os votos diante do Senhor. Amém? Amém. Nós já temos uma certidão de habilitação, né, e da comunhão que se estabelece através do artigo 1640 do Código Civil Brasileiro. E neste instante, diante da palavra de Deus e diante destas testemunhas, oficialmente casados, né? Amém. Agora nós receberemos o ato de todo simbolismo que fala daquilo que é pertencer. Quando nós estamos com uma aliança dessa aqui na mão, você tem o significado de dizer: olha, eu pertenço a alguém. Todos que olham para a tua mão sabem que você pertence a alguém, que você pertence a alguém. Amém? E isto, na verdade, às vezes cai de uma forma muito comum no mundo em que nós vivemos. Mas nós precisamos entender que o primeiro lugar das nossas vidas está o Senhor que formou você, Jonathan, como homem, o Senhor que formou você, Edna, como uma mulher, e Ele estabeleceu para que vocês pudessem viver esta bênção. Amém? Então nós receberemos as alianças nesse instante.
É memorável o início de uma família diante de Deus. Vocês estão começando uma jornada tão de vocês, tão sua, Joy, tão sua, Edna. Esse brilho que tem hoje nessa festa, todo esse trajeto que vocês traçaram até aqui, ele não foi simples. Para nenhum de nós foi simples, mas nunca faltou quem orasse por nós, quem orasse por vocês. Nunca faltou quem abrisse o coração para abençoar naquele dia em que não tinha nada para pagar aquela taxa, aquela dívida, né? Jesus dizendo: olha eu aqui nesse caminho, né? Que história que foi sendo construída com riso, com lágrimas, até esse momento, mas estamos aqui. Estamos aqui, diante de mim tem 2 alianças, e essas alianças, elas têm uma importância tão absurda, porque aliança, significado de aliança, não nasceu de uma mente humana, ela nasceu de uma mente divina. Aliança é a linguagem de Deus, aliança é a linguagem do céu. Só vive uma aliança quem conhece a Deus e quem honra o que Deus pensa. Quando o Senhor instituiu a família, instituiu a aliança entre o homem e a mulher, Ele estava lá, como Ele está aqui nesse momento. Assim como Deus uniu Adão e Eva para que houvesse um desenrolar de um propósito onde não podia ser dimensionado, assim eu digo para vocês, que Deus está unindo vocês para desenrolar um grande propósito através da sua família. Você entrou com essa lamparina, para mim foi forte o significado disso. Uma esposa que carrega a luz da palavra, um homem que conhece o Deus que fala, Deus da palavra, e honra esse Deus. Nunca faltará na sua casa o que o céu tem para dar para a terra. Andar com a luz de Deus, em tempos de clareza, em tempos de festa, em tempos de honra, você sabe que é mais desafiador do que quando você anda em tempos de escuridão, em tempos de batalha, porque algumas vezes nós temos a tendência de nos iludirmos com as honras. Então nós nos sentimos fartos, nós nos sentimos hipervalorizados, nós temos uma sensação de autoconfiança, e se nós não vigiarmos, a nossa luz se apaga em Deus e ficamos olhando para as luzes artificiais que o mundo pode nos dar, sem perceber que trevas podem entrar no nosso coração e que nós podemos estar ferindo a nossa casa, os nossos filhos, ferindo a nossa família, ferindo nossos pais, e cientes e convictos de que o que estamos pensando é certo, sem saber de que a luz que está iluminando o nosso entendimento é uma luz que vem de uma voz que Deus reprova, a voz que vem do mundo, onde diz que um casal pode viver a 3, que um casal pode ter uma vida dupla, que um casal pode ferir os princípios da pureza do casamento, na sua relação íntima e pessoal, porque atual é moderno, e Deus se torna então retrógrado, e a luz de Deus começa a se apagar, porque os princípios da palavra de Deus, eles nos desafiam de uma tal forma que o único jeito de vivermos é sairmos dessa posição de donos, de empoderamento, de eu sei, e deixarmos Deus fazer, Deus ser, Deus guiar. E nem sempre esse processo, Edna, é fácil, principalmente na era que estamos vivendo, onde a mulher, ela tem sempre, Deus nunca desvalorizou a mulher, mas hoje há
uma ênfase muito grande a respeito da mulher, do poder da mulher, não só do papel, mas do poder. E muitas mulheres têm absorvido isso de maneira tão distorcida, que elas têm levado para o lar delas o entendimento de que se ela ganha mais, ela manda, que se ela sabe mais, ela domina, e não há honra no que Deus criou. Deus criou uma cadeia de comando. Deus não criou controladores. Deus criou uma cadeia de comando na família. Essa é uma luz verdadeira, porque assim Jesus é o noivo, então Ele é o cabeça. Assim Jesus é o cabeça da sua igreja, que é a noiva. Há um princípio incutido nisso. Isso é luz de Deus para a nossa família. Quando ferimos os princípios de Deus dentro da família, nós pagamos preços altos. Quando nós deixamos Deus de lado, porque nós temos que satisfazer a nós mesmos ou a outros, ou até mesmo porque talvez tenhamos medo, ou talvez porque não sabemos como lidar. Quando nós fazemos isso, nós choramos tanto depois. Na hora parece que é legal, mas não é. O que eu quero dizer para vocês: observem, sempre, fique atento, Jonathan. Quando sua esposa parar de cantar por muitos dias, quando levantar da cabeça está difícil, fique atento, Jonathan. Algo está acontecendo. Zele pelo coração da sua esposa. Se você não consegue chegar neste coração naquele momento, se a sua voz não consegue ultrapassar as dimensões da alma dela, eu digo para você, Jonathan, o seu joelho fará muita diferença. Edna, nem sempre você vai ouvir o que você quer do seu esposo. Às vezes ele vai ter que falar algo que te contraria. Mas eu digo para você, a mulher sábia não é a que manipula, mas é a que espera. Antes de vocês colocarem no dedo um do outro, lembre-se, quem foi que ordenou essa união? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Amém? Então, Joy, você vai fazer os votos e colocar esse anel no dedo da sua esposa. Eu já estava confuso, não sei se é agora, se é até que a sorte nos separe, a morte nos separe. Vamos lá. Gente, passei 3 dias para escrever esses votos aqui, que até às 4 da manhã, mas presta atenção porque é o meu coração agora, realmente, de frente para minha amada. Meu amor, conseguimos. Chegamos nesse grande dia e estamos aqui hoje nesse altar, do jeito que sempre sonhamos, na verdade melhor do que sonhamos, né? Eu que eu diga, meu Deus do céu. Sempre imaginei você entrando como minha noiva e saindo como minha esposa. E agora, ao viver esse momento, posso dizer que Deus é fiel em cada palavra e promessa. Desde que te conheci, despertou em mim um interesse em conhecê-la melhor, né? E quem diria que aquela mulher seria minha esposa, e eu não sabia ainda. Naquela escola do clamor, como diz o pastor Júlio, eu quis te conhecer cada vez mais, e em cada conversa eu via nitidamente a mulher forte, engraçada, temente e especial que você é. E não pude simplesmente guardar para mim isso. Então eu queria que você soubesse o quanto você é especial para mim, o quanto foi importante você ter entrado na minha vida. E eu queria conversar com você, né, para te falar isso. Eu lembro de ver você sentada na árvore, né, e me esperando para ter aquela conversa, e que seria aquela primeira conversa que eu te diria o quanto você é especial. E lembro de vê-la me esperando enquanto os raios de sol passavam. Foi tão lindo, gente. Os raios de sol batiam sobre ela. Esse cabelo louro ouro dela refletia. E eu pensava, uau, imagina se essa mulher é minha esposa e eu poder falar isso para os meus filhos, né? Um dia eu vi sua mãe sentada à árvore me esperando.
E aqui estamos. Lembro dos seus olhos surpresos quando falei que gostava de você e estava orando a Deus para te namorar. E lembro do seu abraço apertado quando você disse que era recíproco. Lembro de vê-la pela primeira vez de uma forma não mais amiga, mas a minha crush. E ficarmos literalmente 2 horas abraçados. Literalmente. Apenas sentindo o momento, e foi bom demais. Lembro que quando vi você entrando no ônibus para voltar para o Rio de Janeiro, e esse ônibus indo embora, algo gritou tão forte dentro de mim: lá se vai a minha amada. Espera que essa parte mexe comigo. E foi aí que eu tive a certeza que eu me casaria com você. A partir daí nossa história foi ficando cada vez mais louca e interessante. Nem sempre de uma forma boa, mas tudo cooperou para o bem. Afinal, não é fácil ter alguém que você quer estar junto, que você quer abraçar, que você quer beijar, e saber que você não pode fazer isso devido a uma distância de 431 quilômetros. É o que o Google Maps diz. Mas como eu disse, tudo coopera para o bem, pois a distância me fez valorizar cada momento com você, meu. Afinal, a gente só se via um final de semana por mês. Tínhamos que aproveitar cada minuto, cada café, cada abraço, beijo, cada encontro, cada filme, cada segundo de todos os 2 ou 3 dias. Não foi fácil, tivemos muitas lutas e dificuldades. Mas juntos e olhando para Deus, fomos vencendo cada obstáculo. Você me ensinou tanto, você me ajudou tanto a melhorar todos os dias e nunca soltou a minha mão. Me mostrou que sempre estava comigo, me fazendo rir, me consolando em momentos difíceis, me puxando para mais perto de Deus e me fazendo olhar para mim e pensar: uau, uma loura linda dessa dizendo que me ama, eu me dei bem. Sempre que saímos juntos eu fico me achando, uma loura dessa, uma mulher maravilhosa assim. Aprendemos e vivemos tantas coisas com a distância, até que Deus virou e disse: agora está na hora da próxima fase, em que Ele te trouxe para São Paulo para ficarmos perto um do outro. Foi um tempo de novos aprendizados, um tempo maravilhoso em que Deus foi nos moldando cada vez mais. E também foi um tempo de alívio, poder te ver todos os dias pessoalmente. E não há dúvida de que é isso que eu quero ter para sempre, é ter você todos os dias. Meu maior prazer é estar aqui em pé nesse altar, podendo declarar a você votos de amor, de lealdade, de respeito, de carinho, de cuidado e compromisso com você. Todos os dias eu oro para Deus colocar em mim um caráter de Cristo e me moldar segundo a vontade dEle para cuidar de você da melhor maneira. Afinal, você é uma princesa que o Pai confiou a mim para cuidar. Então você deve ser sempre tratada como uma realeza. E é isso que eu tenho buscado e vou continuar buscando para sempre. Eu prometo regar o melhor de mim em você para que você frutifique o melhor. Eu prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance até o dia que chegar para eu te entregar para o verdadeiro noivo, Jesus. Melinda, com você hoje eu faço uma aliança diante dos homens e diante de Deus. Não para ficar com você até que a morte nos separe, mas para estar com você até que a eternidade nos una e além. Gente, difícil superar, né? Carismático, lindo, amoroso. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu amor, chegou o nosso grande dia. E eu não tenho palavras que possam expressar esse momento. Vivemos tantas coisas para chegar até aqui. E como sou grata a Deus por ter nos sustentado e guiado. E também sou grata a você, por nunca ter desistido de mim, por ter escolhido segurar a minha mão e decidido nunca mais soltá-la. Lembro-me que essa foi uma promessa que você me fez assim que nos conhecemos, na Escola do Clamor em Belo Horizonte. E antes mesmo que tivéssemos assumido um compromisso sério um com o outro, você me disse: Edna, eu te amo. Não é um amor assim como você pensa, debaixo da árvore. Mas ele disse: eu te amo. E eu prometo sempre segurar a sua mão de lado, mostrando companheirismo, assim como prometo segurar a sua mão sempre de frente, mostrando suporte. E
para você em todos os momentos que você precisar, e eu prometo nunca mais soltar a sua mão. Quando ouvi isso, eu pensei, não é possível que exista alguém assim hoje em dia. Um homem que faça promessas tão sérias antes mesmo de assumir qualquer compromisso. E isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção em você. E eu posso afirmar que nesses 2 anos você tem cumprido a sua promessa. Nunca largou a minha mão, pelo contrário, foi meu companheiro e meu suporte. Amor, sem dúvidas, antes mesmo de termos casado, posso afirmar que você me amou como Cristo ama a igreja e lutou por mim como um leão luta pelos seus filhotes. Você acreditou em mim como só Deus um dia acreditou. Você me olhou com os mesmos olhos apaixonados que o noivo Jesus tem pela sua noiva. Lembro-me de te escolher em meu coração no exato momento que percebi que ninguém me via da forma como você me via, a não ser Deus. E isso me fez ter a certeza que você era a pessoa certa para mim. E eu disse a mim mesma e a Deus, é com Ele que eu quero me casar. Minha vida. Sei que nem tudo foram flores. E nem tudo foi fácil, mas eu posso afirmar que eu faria tudo de novo se isso significasse ter você para sempre. A melhor coisa que fiz na vida foi ter dito sim à sua proposta mais louca, a de me pedir em oração para namoro na Conferência Profética do Clamor em BH em 2019, mesmo sabendo que você era de São Paulo e eu do Rio, e sabendo que isso poderia não dar certo. Porque o amor tudo suporta, tudo crê. E isso me fez entender que eu estava errada e você certo. E o melhor de tudo é saber que esse amor me deu uma pessoa linda, temente a Deus, um bom filho e um maravilhoso noivo. E agora, um maravilhoso marido. Me lindo. Eu te esperei por 10 anos. Você é a resposta de 10 anos. 10 anos de separação. Foram anos difíceis de oração, de renúncia, mas eu posso dizer que valeu a pena ter esperado por você. E eu esperaria por mais 10 anos se preciso fosse. É louco viver o dia de hoje e não pensar no dia em que estávamos na escola do clamor e você se aproximou de mim pelas costas e me perguntou se poderia guardar a sua Bíblia junto com a minha. E antes que eu me virasse e visse o seu rosto, Deus me falou que você seria o meu marido. E eu não consegui externar o que Deus me disse a mais ninguém, até que Ele me disse que se fosse pela fé, se eu acreditasse que fosse Ele que havia me dito isso, eu deveria externar antes que esse dia mesmo acontecesse, o nosso casamento. Porque se eu esperasse o casamento acontecer para crer que Deus me falou, então não faria sentido, não é pela fé. Eu teria que acreditar que Ele me falou e que você era o meu marido. Então aí eu teria crido que foi o Senhor quem disse. Mas que bom que eu externei. Contei para Carol. Que bom que eu externei, amor, porque eu pude provar o quão real foi a voz de Deus no meu coração. Eu pude provar da sua bondade para comigo, porque hoje estamos aqui vivendo esse dia lindo. Mas, meu amor, os meus votos mesmo para você são: eu prometo ser para você o que Maria foi para Cristo. Eu prometo te servir como Maria serviu ao Mestre. Eu prometo te servir como Maria serviu ao noivo. Eu prometo te amar como Maria amou o carpinteiro. Eu prometo enxugar as suas lágrimas como Maria enxugou as do seu amigo. Eu prometo te honrar como Maria honrou ao seu amado. Eu prometo te reconhecer a sua voz como Maria reconheceu a do Mestre. Por fim, prometo cuidar do seu coração como Maria cuidou do coração de Jesus. E eu te amo. Você promete me amar para sempre? Até que a eternidade nos una e além. Eu botei na mão certa? Na mão certa. Amém. Olha,
tudo isso se estabeleça diante do Senhor. Amém? A palavra diz que se 2 de vós concordares aqui na terra, será firmado nos céus. Amém? Então nós queremos orar por vocês, abençoando a vida de vocês, convidando o pastor Júlio e o pastor Madelon. Eu tenho aqui amigos e irmãos pastores aqui, 4 pastores aqui, pastor Vitor. Eu queria chamar a vida do pastor Vitor aqui à frente também, pastor Ismael, pastor Claudinei e pastor Ananiel. São amigos queridos, esses pastores são amigos queridos. Eu gostaria que eles viessem aqui. Eles vão se portar aqui do nosso lado aqui, né? Ou atrás deles aqui. Eu não sei como é que está a situação aqui para colocá-los aqui, né? Joy, Edna, é uma grande honra poder participar desse momento tão solene, tão especial na vida de vocês. Eu, em nome do Senhor Jesus, do eterno Deus, eu os abençoo e declaro que sobre a vida de vocês está a bênção do eterno, aquela bênção que enriquece, sabe, Joy e Edna, e não acrescenta dores. Essa é a bênção do eterno. Que sejam longos os dias de vocês sobre a face da terra, e que muitos discípulos vocês possam, jovens casais discípulos, vocês possam estar alcançando e agregando, e que os filhos que Deus der a vocês através dessa união sejam filhos prósperos, plenos, e sejam verdadeiros discípulos do Senhor. Nós impetramos essa bênção em nome de Jesus sobre a vida de vocês, meus queridos. É uma alegria muito grande, e eu estava olhando ali e eu queria que todo mundo aqui pudesse ouvir isso, que eu senti no meu coração, foi muito maravilhoso. Vocês foram muito bem construídos para essa noite, e que essa construção possa crescer muito como aquele edifício bem edificado, né? Que todas as áreas da vida de vocês sejam contempladas e visitadas pela presença desse Deus que multiplica, que transforma, que muda, né? Que pega a raposinha. Gostei muito de cada ministração que eu ouvi, e eu estou muito feliz. Eu lembrei do Joey lá na época dos seminários, dando risada com os meus testemunhos engraçados. Mas eu estou muito feliz quando conheci a Edna. Eu falei agora de pouco para minha amiga ali, falei: Maria, como essa mulher é espontânea, que pessoa maravilhosa. Deus abençoe muito vocês, né? Eu olho vocês e vejo realmente esse agir de Deus, e a gente está muito feliz. Obrigado, né, por poder estar com vocês aqui, é uma alegria muito grande. Amém, é uma surpresa e uma honra participar desse momento tão lindo, tão solene, uma honra muito grande. E eu falei: Senhor, o que eu digo para eles? E me veio quando Ruth, né, encontrou Boaz, e ela foi tão beneficiada, né, ela encontrou o remidor. Então eu queria que vocês entendessem, Joey e Edna, que esse ato diante de Deus, não somente você encontrou no Joey esse homem que é o que te ampara, né, o que te zela, mas no mundo espiritual também há esse encontro, né, selado por Deus, ao benefício do Boaz espiritual, que é o próprio Jesus, né? Boaz é a figura de Jesus, e eu declaro que essa palavra fica na vida de vocês. Amo vocês. Eu também poderia expressar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Só vou citar o texto de João 15:7, como está escrito, e foi muito expressado aqui nessa noite: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Amém. Esta é a ordem, né? E diante da palavra, o que Maria disse àqueles servos: fazei tudo o que ele vos mandar. Então, tem momentos que nós queremos tomar decisões e posições. Nós queremos que as ações do nosso cônjuge sejam de acordo com o nosso querer. Mas eu preciso conhecer o querer do nosso Pai, do meu Deus, que é aquele que está no centro do meu casamento, do meu lar, da minha família. Amém? Então nós vamos orar agora, abençoando a vida de vocês de uma forma especial. Espírito de Deus,
uma autoridade firmada nos céus e diante dos homens aqui na terra. Pai, eu quero abençoar a vida do meu filho, o Joey, declarando, ó Pai, que ele será sacerdote no seu lar. Pai, eu quero que seja derramado sobre ele o que Tiago nos fala, a sabedoria do alto, e que o Senhor nos pede. Quando nós temos falta, pede a Ele, e Ele te dará, e não cobra nada por isso. Senhor, que haja sabedoria na vida do Joey, em ser, ó Pai eterno, ser o cabeça deste lar, o sacerdote deste lar. Meu Deus, eu quero declarar sobre a vida do meu filho a unção, a graça, o poder, a autoridade que existe no nome de Jesus. Quero declarar, Pai, sobre a vida da Edna, Senhor, que tem estado conosco e é como uma filha, e recebemos ela como filha. Senhor, eu quero declarar, Senhor, mediante a Tua palavra, que ela será aquela mulher sábia que edificará a sua casa. Senhor, nos seus lábios haverá sempre o louvor de glória. Senhor, as suas palavras serão sempre palavras de sabedoria do alto, ó Pai. Palavras, ó Pai, que constrói, palavras, ó Pai, que exalam o poder, palavras, ó Pai, que exalam a graça. Senhor, muitos, ó Pai, terão a graça de estar diante deles, ó Pai, nos seus lares, ó Pai, andando, caminhando com eles, Pai, porque suas palavras, ó Pai, exalam o bom cheiro suave de Cristo. Espírito de Deus, eu quero abençoá-los, ó Pai, quero abençoar que ela será uma mulher fértil, uma mulher saudável, a saúde do Senhor está sobre eles, ó Pai. Meu Deus, eu quero declarar sobre a vida deles, ó Pai, agora como casal, Senhor, eles viverão os preceitos da Tua palavra, e as bênçãos do Senhor que enriquece e não traz pesar, está sobre a vida deles, ó Pai. Nós os abençoamos como ministros do Senhor aqui na terra, declarando, ó Pai, que nenhuma fagulha do inferno poderá intentar contra a Tua bênção na vida deles, ó Pai, mas selamos isto no mundo espiritual hoje, ó Pai, no trono da glória, Pai, como ministro do Senhor. Pai, nós declaramos aqui, Senhor, Joey e Edna, marido e mulher, diante destas testemunhas e diante do Senhor, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Aleluia. Agora você beija a tua esposa. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós temos uma música agora e eu quero que vocês fiquem aqui. Obrigado, pastores. Obrigado, amados pastores. Que Deus os abençoe. Amém. Encerrando esta cerimônia, esta música, em primeiro lugar. Espírito Santo me perseguiu com essa música há mais de 20 dias. E ela foi minha oração por vocês todos os dias. E hoje, quando eu acordei, meu espírito cantava. Eu entrei em contato antes com o pessoal dos músicos. Então recebam isso de uma maneira profética, porque Deus está cantando sobre vocês. A bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe. Se eu soubesse cantar, eu iria cantar. Mas essa é a bênção de Deus sobre vocês.
Aleluia. Nós vamos encerrar, vocês podem sentar-se novamente, eles só vão receber os cumprimentos agora dos padrinhos e depois nós regressaremos para aquele salão ali atrás. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Saibam que vocês são especiais para nós e queremos declarar que somos gratos com o nosso coração por honrarem a vida dos nossos filhos. Amém? Deus te abençoe, meu amado.
Levanta o buquê. Beijo. Escada.